Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre estratégia dos movimentos de rua. É consabido e notório que o Supremo Tribunal Federal está processando 165 líderes de movimentos de rua, um processo que está correndo sigilosamente. A existência do processo veio à baila, alguém denunciou, né? Então já é sabido que o processo existe. E esses 165 líderes dos movimentos de rua são líderes que envolvem o Brasil inteiro. A começar da ilegalidade, porque o Supremo Tribunal Federal não poderia estar fazendo esse tipo de processo contra a população brasileira. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já há algum tempo não segue a Constituição. Portanto, não há o que se espantar em relação a isto. É uma organização a serviço de criminosos dentro do Estado brasileiro. É preciso que se ressalve que o Supremo Tribunal Federal não é o Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal é uma das instâncias do Poder Judiciário. Portanto, não é o Poder Judiciário que está sendo colocado em pauta. É simplesmente algumas figuras, juízes do Supremo Tribunal Federal, que estão claramente a favor de um projeto de instalação do comunismo no Brasil, soltando bandidos à luz do dia e rasgando a Constituição brasileira. Aliás, Constituição essa que eles não seguem coisíssima nenhuma, né? À luz do dia igualmente. E dado que isso é uma anomalia por si próprio, porque uma das funções do Supremo Tribunal Federal, aliás, a função máxima do Supremo Tribunal Federal, é ser precisamente o guardião da Constituição brasileira. Uma vez que este órgão se exime da sua função, não faz sentido ele existir. É uma consequência lógica. Pois muito bem. Mas vamos voltar aqui. 165 líderes de movimentos de rua estão sendo processados. Evidentemente que os processos no Brasil são extremamente caros e a justiça absolutamente não é nem um pouco eficiente. Esses processos têm um claro fim de calar os movimentos e a população brasileira que vem denunciando crimes contra a nação. Não é? Vamos analisar como é que os movimentos rapidamente começaram. Esses movimentos explodiram voluntariamente, sem uma única liderança, em 2013. Foi um movimento espontâneo. De lá para cá, portanto, há menos de 3 anos, a população foi vendo que há uma necessidade de criar uma certa coordenação dentro desses movimentos e, naturalmente, foram surgindo lideranças. Né? Lideranças que não foram construídas, lideranças que surgiram naturalmente. Junto com esses movimentos de liderança, evidentemente, houve alguns indivíduos ligados a esses movimentos que, saíram da esfera do movimento puro e simples e passaram a adotar a agenda de partido político. O problema da agenda do partido político é que o partido político que às vezes se adota é precisamente o partido político que está dentro do projeto da implementação do comunismo. Então aqui tem havido algumas críticas bastante infundadas em relação aos movimentos de rua e gostaria de trazer algum esclarecimento. Cada movimento de rua tem uma pauta e uma agenda própria. Vamos, de certa forma, categorizar alguns. Os movimentos que pediram o impeachment de Dilma Rousseff. Pediam somente o impeachment de Dilma Rousseff. Os movimentos monarquistas defendem a causa monarquista. Os movimentos intervencionistas defendem as Forças Armadas ou a intervenção das Forças Armadas no processo brasileiro. De certa forma, podemos resumi-los a isso, digamos assim. Pois muito bem. A pergunta que nós devemos nos fazer é o seguinte: os movimentos do impeachment, da monarquia e da intervenção, eles estão somente focados na colocação dos militares, na recolocação dos militares no poder, na recolocação da monarquia no poder e na tirada de Dilma Rousseff? É só isso mesmo que esses movimentos pretendem? Vamos analisar. Não pode ser. Se for, são movimentos loucos, completamente desprovidos de qualquer capacidade de raciocínio. Por quê? O fato de você colocar a monarquia, o Brasil torna-se um regime monárquico.
Isso tira o comunismo do Brasil? Não. O fato de você colocar os militares de volta no sistema político brasileiro tira os comunistas do Brasil? Não. O fato de você tirar a Dilma Rousseff do poder tira os comunistas do poder? Não. Por quê? Porque o Estado brasileiro está aparelhado. Não é só os três poderes da República, portanto, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É preciso entender, essa ação do Lewandowski, por exemplo, é uma ação que configura aparelhamento do Estado. Vocês querem ver uma outra ação que configura aparelhamento do Estado? A recente entrevista que Leandro Carnal deu no programa Roda Viva, com a mais absoluta virulência, combatendo a escola sem partido, né? Do Miguel Najib, que é um movimento espontâneo, não é um movimento popular, é um movimento de cidadania, né? Um outro exemplo de aparelhamento do Estado é o da Fiocruz, no Rio de Janeiro, que soltou uma moção contrária à escola sem partido. E vai por aí afora. Sindicatos, professores, empresas, organizações, é preciso entender que nem a monarquia no poder, nem os militares no poder, nem a saída de Dilma Rousseff no poder desaparelham o Estado brasileiro. O desaparelhamento do Estado brasileiro foi aparelhado pelos comunistas. Como é que eles foram aparelhando o Estado brasileiro? Tomando a chefia de uma redação de jornal, né? Tomando a chefia de um departamento acadêmico, colocando dentro da União Nacional dos Estudantes um estudante comunista, colocando na diretoria da Petrobras um indivíduo ligado ao comunismo, colocando dentro do Supremo Tribunal Federal juízes comunistas. Este processo é que se chama aparelhamento do Estado. Colocando dentro das Forças Armadas militares comunistas, porque eles existem também, né? Colocando comunistas dentro das igrejas, colocando comunistas em tudo quanto é lugar. Este processo levou, no Brasil recente, 50 anos. Foram 50 anos de estudo, de trabalho forçado, diário, contínuo, para aparelhar o Estado brasileiro. Por que razão as pessoas acham que o Estado será desaparelhado se o impeachment de Dilma Rousseff passar? Por que razão as pessoas acham que, se os militares assumirem o poder, os militares terão o poder de desaparelhar o Estado? Por que razão as pessoas acham que, se Dom Bertrand, que não é o primeiro na linha sucessória, é o irmão dele, e na ausência de Dom Bertrand, depois passa para o Dom Bertrand, e depois de Dom Bertrand para Dom Antônio, e de Dom Antônio vem Dom Rafael? Não é? Por que razão as pessoas acham que a instauração da Casa Real Monárquica no Brasil desaparelhará o Estado? Uma coisa não tem nenhuma relação com a outra. Nenhuma relação com a outra. Este é o entendimento básico que tem que nortear, por exemplo, os líderes dos movimentos de rua. E se eles não conseguem ter esta mínima visibilidade, deduz-se que o movimento está fadado ao mais absoluto e fragoroso insucesso. Ou tem pequenos potãs, pequenas vitórias, e no bojo seremos consumidos novamente pelo comunismo, porque o Estado está aparelhado. Então, neste caso, o que os movimentos precisam fazer? Cada movimento tem uma agenda, portanto, própria, individual. E tem que defender a sua agenda individual, e as agendas é bom que sejam distintas. É muito bom que elas sejam distintas. A pergunta é, existe uma agenda macro que todos os movimentos podem defender? Existe. Que agenda é essa? O combate ao comunismo. Quanto tempo dura esta agenda? Ad infinitum. Enquanto restar um comunista sobre a face da Terra. Se eles levaram 50 anos para aparelhar o Estado brasileiro, no mínimo nós podemos pensar que levaremos mais 50 anos para desaparelhar o Estado brasileiro, fazendo o mesmo caminho, tomando redação de jornal, tomando diretórios acadêmicos, tomando direção de sindicato, né? Expulsando professores comunistas, expulsando padres comunistas, expulsando reitores de universidades comunistas, e vai por aí afora. Isto é o que se chama de desaparelhar o Estado. O resto é conversa fiada, de gente que não entende absolutamente nada. Não é? Dentro dos movimentos de rua,
O que é preciso fazer então? Criar uma pauta e uma agenda macro em que os líderes se reúnam e defendam agendas macro. Então é possível ter uma agenda macro conciliada com uma agenda individual e personalizada de cada movimento. Os movimentos de fato não têm que se unir. Não é esse o objetivo. Eles têm que se unir em uma agenda maior. E é preciso essa união. Há dois tipos, dentro dos movimentos, há dois tipos de movimentos que devem ser feitos dentro de cada movimento. Existem os grandes movimentos de deslocamento, como por exemplo o movimento dia 31 agora, em que milhões de pessoas vão às ruas. Não é possível reunir milhões de pessoas às ruas, dia sim, dia não, semana sim, semana não. Isso é um macro movimento. Quando este macro movimento cede, tem que haver os pequenos movimentos, como por exemplo da escola sem partido, como os movimentos das denúncias de rádio, como os movimentos pontuais de desaparelhamento do Estado, da igreja, da escola, do sindicato, etc, etc, etc. Então, caminhando paralelo ao grande movimento, que movimenta milhões de pessoas, nós temos que ter pequenos movimentos. Miguel Najib, por exemplo, e Olavo de Carvalho fazem parte desses micromovimentos que vão desmontando outras facetas do desaparelhamento do Estado, por exemplo. É preciso entender o que está sendo feito e como está sendo feito. Para além disso, dentro desta agenda macro, os movimentos têm que ter três coisas sem as quais o Brasil não vai conseguir vencer o comunismo. Financiamento coletivo. É preciso criar crowdfunding para criar esta agenda macro. É preciso um corpo de advogados, um corpo técnico de advogados para defender as pessoas contra os processos, como, por exemplo, o que o Supremo Tribunal Federal está abrindo. Isto custa dinheiro, a população não tem dinheiro, e é preciso estratégia para definir a agenda macro dos movimentos. Portanto, sem dinheiro, sem advogado e sem estratégia, é no mínimo incipiente e translocado pensar que se vai poder combater o comunismo. Aqui eu faço uma outra ressalva. Tem havido muitas críticas ao fato de que alguns líderes dos movimentos de rua têm saído e se candidatado a cargos políticos. Por que tem havido essas críticas? O Brasil precisa de amadurecer. Tem que sair, sim, dos movimentos de rua pessoas que estejam dispostas a defender agendas, como, por exemplo, o deputado Marcel Van Hatten. Tem que sair dos movimentos de rua, sim, ou de cidadão do bem, indivíduos dispostos a ocupar cadeiras dentro do parlamento. Porque isto é também uma forma de desaparelhamento do Estado. Se este indivíduo, depois de se candidatar, romper com a agenda do movimento, aí é um problema de falta de caráter, não se pode fazer nada. Mas que a população, os civis de bem, tem que assumir os cargos? Tem, mas é evidente que tem que assumir os cargos. Também é evidente que os civis devem financiar os pichulecos, os carros de som, os advogados. O Brasil precisa de parar com essa infantilidade de ter repulsa a dinheiro. Dinheiro não é ilegal. Nunca foi. Sem dinheiro, sem equipe séria de advogado para defender a população dos inúmeros processos, vocês viram aqueles processos que a Justiça de Curitiba abriu no estado do Paraná inteiro contra aqueles jornalistas? Quanto vocês acham que custa isso? Quanto vocês acham que custa para um jornalista defender-se em 20 foros diferentes? Ele simplesmente vai preso. Todos esses partidos que roubaram e roubam têm muito dinheiro. Essa é a razão pela qual eles conseguem abrir processo de norte a sul, de leste a oeste. Quem está bancando este processo? Evidentemente que é o roubo, o desvio de verba, que foi feito dentro dos cofres da nação. Portanto, não faz
o menor sentido as críticas de alguns movimentos de rua contra outros movimentos de rua, porque essas críticas não têm o menor pé nem cabeça, a não ser que elas sejam movidas por algum tipo de vaidade que também não faz o menor sentido. Ego todo mundo tem. Neste momento, é bom colocar cabresto no ego de cada um para sair em defesa do Brasil. Todos nós temos. Mas existe um projeto de nação. E este projeto de nação, para que ele seja executado, é preciso eleger e focar no inimigo comum de todos nós. Que inimigo é este? É o comunismo. Não é o PT, é o comunismo. O PT é um braço do movimento comunista. E o movimento comunista não é o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um braço do comunismo mundial. É preciso entender essas coisas com seriedade. Nós estamos dentro de uma guerra. E, sobretudo, ela é uma guerra cultural. Isso significa que sem conhecimento verdadeiro, conhecimento de causa, gente falando coisas com propriedade e gente com o seu ego amordaçado, nós não conseguiremos avançar 1 milímetro de uma forma eficiente. A Beatriz Kisses, por exemplo, e a doutora Cláudia vão fazer a defesa de Carla Zambelli diante do Supremo, contra o Supremo Tribunal Federal. Mas e os outros 164 líderes dos movimentos de rua que estão sendo processados? Quem os defenderá juridicamente? Repito, é preciso criar um projeto de crowdfunding para defender a agenda do Brasil, do povo brasileiro, contra o movimento comunista que está no Estado brasileiro como um todo. Portanto, você que é monarquista, você que é impeachmentista e você que é intervencionista, entenda de uma vez por todas que a sua agenda individual não tem capacidade para desaparelhar o Estado brasileiro. E que a sua agenda pessoal não vai desaparelhar o Estado brasileiro. Isso não significa que não haja pertinência na proposta da sua agenda. Cada um defende a agenda que quiser. E é bom que defenda agendas diferentes. Entretanto, vocês devem entender que essas agendas não desaparelham o Estado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Este é o entendimento mínimo que tem que ter. Portanto, tem que ter gente dos movimentos de rua que estejam se candidatando a cargos políticos, sim. Tem que ter gente dos movimentos de rua ou qualquer cidadão de bem que queira dar a sua cara à tapa e enfrentar os comunistas. Sem este tipo de gente briosa, guerreira, valorosa, o Brasil não conseguirá promover o processo de desaparelhamento do Estado. Então, qual é a agenda macro? A agenda do desaparelhamento do Estado brasileiro. Qual é o tempo para começar? Hoje. Qual é o tempo para terminar? Quando houver sido eliminado do Brasil o último comunista. E depois deste último comunista tiver sido eliminado, a agenda deve continuar, porque nada indica que os comunistas não se refazerão. O movimento comunista internacional é o movimento mais antigo do ano. No mínimo, eles têm 100 anos de duração. Eles não planejam para 5 anos, 10 anos. É um projeto de poder de eternidade. O comunismo é uma religião política. O objetivo do comunismo é destronar Deus do Ocidente e reconstruir uma nova humanidade. Ipsis literis. Tratar o comunismo como um partido político é um erro flagrante e notório, que é cometido por pessoas que não sabem sequer aonde a vaca tossiu. Pois muito bem.
nós devemos nos unir todos em prol dos 165 líderes dos movimentos de rua que estão sendo perseguidos por comunistas, que usam exatamente dos seus cargos dentro das televisões, das mídias, das empresas, dos sindicatos, do judiciário, do executivo, do legislativo para perseguir civis. Trata-se de uma guerra. Ela foi deflagrada. Cabe aos civis responder sim com a guerra. Que guerra é essa que está à nossa altura? É a guerra do conhecimento. Esta nós podemos travá-la. Porque a razão é um dom que Deus deu ao espírito humano. Capacidade de raciocínio independe do cargo que a pessoa tem. Portanto, estratégias podem ser montadas, dinheiros podem ser levantados e advogados podem ser contratados. O que falta? Bom senso. Encabrestamento de ego. E união sincera e profunda. Todo o resto é discurso de boi mole. Todo o resto. 165 líderes dos movimentos de rua estão sendo perseguidos. Se o Brasil deixar passar isto, evidentemente, a coisa vai complicar bastante. Ela já está muito difícil. Mas não tenham vocês a dúvida de que quando uma coisa está ruim, ela pode piorar ainda mais. Muito bem? Vamos nos unir para perseguir 3 objetivos: financiamento, contratação de advogado e traçados de estratégia, macroestratégia. E cada grupo defende a sua agenda individual. Eis o que tem que ser feito e de modo urgente. Até mais.